Bahia Farm Show, o governo federal ele fez um novo anúncio de recursos financeiros ao setor agropecuário. Serão disponibilizados via o BNDES 7,6 bilhões de reais para investimento em sustentabilidade, ampliação da capacidade de armazenagem e segurança alimentar. Com o valor, o total de recursos disponibilizados pelo BNDES ao setor no primeiro semestre será de aproximadamente 11 bilhões de reais. Também foram anunciadas as liberações de 3,6 bilhões para o Plano Safra e de 4 bilhões em linhas de financiamento em dólar para investimentos no crédito rural. Durante a cerimônia, Lula fez um discurso com equilíbrio entre a produção agrícola e a de commodities, e entre o pequeno e o grande produtor. Vamos ouvir esta maravilha. É preciso parar de construir rivalidade onde ela não existe. A gente não pode dar corda para o discurso ignorante. Ora, por que eu poderia ser contra um produtor rural que quer terra para trabalhar? Por que eu poderia ser contra um grande produtor que está produzindo e vendendo sua soja ou fazendo o Brasil voltar a plantar algodão, coisa que o Brasil tem deixado de plantar? Deus queira que a gente produza muito mais, que a gente venda muito mais, que a gente exporta muito mais, porque tudo isso é riqueza para esse país. Bom, ainda durante o seu discurso, o presidente ele reforçou que produtores que infringem as normas ambientais... Ai, que piada, gente. Enfrentarão o rigor das... Aliás, só ele, né, pode infringir a norma ambiental, né, o bonitinho. O Asmar, é o seguinte, né, ele fez esse lelele, lalala todo, e ele falou que vai, né, liberar mais uma linha de crédito de 7,6 bilhões... porque é muito importante. Eu vou te contar uma coisa. Aqui que você vai ficar de cabelo... Não, cabelo em pé que o teu tá bem raspado, não vai dar pra subir. Mas, lembra que ele vai fazer o ônibus e o caminhão popular? E o carro popular? Lembra com que o Haddad falou que vai fazer isso? Tirando a desoneração do diesel, que estava prevista até o fim do ano. Então vai subir o diesel. E aí ele vai dar 7,6 bilhões, né, de crédito. Ou seja, ele não vai dar, ele vai emprestar a juros. Ok? Ok. Para que dá esses 7,6 bilhões? Para nada. Aliás, esse 7,6 vai ser para cobrir prejuízo. Vou explicar por quê. Vocês sabiam aí de casa que o aumento do diesel impacta em 35% as despesas do grande produtor agropecuário? E ele que se diz tão amante do pequeno produtor e do produtor familiar, o aumento do diesel impacta em 50% no aumento de despesas. E digo mais, no caso das commodities, dos produtores de grãos, que não são gigantes, nós temos um impacto de 90% nas despesas com o aumento do diesel. Ou seja, esses 7,6 bilhões não dá nem para curar a frieira do vão de um dos dedos mindinhos do pé. Asmar. Ô, Pavi, eu queria falar sobre o discurso dele, né? Ponto a ponto. Porque ele diz, precisamos parar de construir rivalidade. Quem construiu rivalidade foi o Lula. O Lula foi num discurso e chamou organizadores do AgriShow, o principal evento do campo, principal evento do agro no Brasil, de fascistas e de mau caráteres. Ele construiu essa rivalidade. Então não é preciso parar de construir rivalidade. Você, presidente, que disse que iria unir o Brasil, divide cada vez mais o Brasil. É o presidente da República que assumiu com o discurso do amor venceu e que hoje é o maior pregador de ódio que existe no Brasil. É o Lula. Então foi ele que construiu essa rivalidade. Quando ele chamou o agro de fascista, quando ele chamou o agro de mau caráter e quando ele defende o MST, que comete crimes contra esses empresários do agro. Porque as terras deles são invadidas por um bando de vagabundo que nunca trabalhou, e aí pessoas que acordam 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para fazer o seu trabalho, sua colheita, seu plantio, eles têm a terra invadida. Você apoia
movimento criminoso. E outra coisinha bem breve para falar sobre o Lula. Quem é o Lula para ir de encontro a discurso ignorante? Se tem um ignorante que representa os ignorantes de todo o Brasil, esse é o nosso presidente. Ele nunca estudou, ele nunca fez nada, ele assumiu a presidência da República. Eu sou totalmente contra um ignorante assumir a presidência da República, e são os discursos dele que são recheados de ignorância. Foi ele que disse que a Ucrânia tinha culpa na guerra onde ela é totalmente violentada. Foi ele que ironizou o mercado. Foi ele que chamou o agro de fascista. Então, ignorante é o nosso presidente. Infelizmente, temos um ignorante eleito por muitos ignorantes. E também com esse discurso de rivalidade, foi o Lula que construiu. E ele agora vai dizer que é narrativa. Como ele sempre fala, o problema é narrativa. E ele é a pessoa que mais desperta hoje o ódio no Brasil, a polarização no Brasil e a rivalidade no Brasil. Bom, agora são 14 horas e 57 minutos. Ô, Elaine, e a gente tem que lembrar também que a Marina chamou o agro de ogronegócio, né? Aí ela falou, não, veja bem. Mas ela falou ogronegócio. Esses veja bem, eu tenho problema com veja bem. Né? Ou a pessoa fala ou não fala. Agora, quando vem com veja bem, então, isso já é complicado. Aí me chamou a atenção, né, do Lula, dizendo que o produtor rural, ele vai ter que arcar com a severidade da lei. É igual o Valdemar Costa Neto falando assim, quem infringe a lei tem que arcar com a severidade da lei. Ah, faz-me rir. É igual o Lula falar que gosta de pobre. Não cola, não rima. Agora, por que é que o Lula vai pro agro? Porque ele acabou humilhando o agro ali. Ele falou, tem legislação ambiental aí, hein, ô vagabundo? Se você infringir, você vai dançar. E, ao mesmo tempo, ele está tentando engrupir o IBAMA e já desestruturou todo o Ministério do Meio Ambiente e dos povos indígenas. Que moral tem ele? Ou seja, a lei é para vocês. É para vocês a lei. Para mim, eu sou um magnífico. O magnífico não precisa da lei. O que você achou desta cena, Elaine? Bom, vou me permitir discordar do Asmar e depois um pouquinho da sua fala. Asmar, no AgriShow, na verdade, Lula não deixou de ir. Ele foi desconvidado. Carlos Fávaro foi desconvidado. Ele foi convidado e depois, quando o Bolsonaro decidiu ir, a própria organização desconvidou Carlos Fávaro. Não é isso que alega a organização, tá? Deixando bem claro, o próprio Ricardo Salles falou isso. A gente sabe que não foi isso que aconteceu. Parece que partiu do Fávaro não ir no mesmo dia do Bolsonaro. Exatamente. E teria partido dele pedir. Então, eles ele não foi medo desconvidado. de vaia, eles têm medo de vaia. Partido do Lula. Tanto é que lá na Bahia depois, ele falou que ele não foi porque ia ter um monte de inimigos dele lá. Sabe por quê? Sabe como é que ele foi? Sabe qual a condição que ele foi aí nesse do Farm Show? Ele foi aí com o esquema de que a imprensa não poderia chegar perto dele e que só a claque, só as pessoas que iam lá para aplaudir e fazer foto. Mas até aí, Bolsonaro no agro, não sei o quê. No cercadinho, nunca nenhum repórter deu soco no peito. Bolsonaro também tinha cercadinho. No cercadinho. Mas você ia lá, falava o que quisesse. Você ia lá, falava o que quisesse, ele também respondia o que queria. No cercadinho, nenhum repórter tomou um soco no peito. Só pra te lembrar. Socada no cercadinho. Só pra te lembrar. Não, tudo bem, mas aí a gente... Opa! Deixa quieto. Então vamos lá. É melhor. Não foi você que levou Exatamente. No cercadinho, nunca ninguém levou um soco no peitão lá. E o Lula e a Janja ainda não falaram desse soco. Não. Ninguém falou do soco. As feministas, então, agora são 15 horas, Bom, tá? para além disso, gente, é assim, a relação de Lula com o agronegócio começou mal, né? Nós mesmo aqui na linha de frente cansamos de criticar e agora ele resolveu finalmente dar as mãos para o agronegócio, que, como eu venho aqui falando incessantemente toda vez que venho aqui... Bino, é cilada, Bino. O agronegócio é um segmento potencial para o Brasil, né, internacionalmente. Então, é muito importante que ele tivesse feito essa sinalização.
Eu até esqueci, eu ia dizer. Então eu vou contar uma fábula. Para mim, essa aproximação me lembra uma fábula de crianças. O sapo estava no rio e o escorpião queria atravessá-lo. O sapo estava lá, de bobeira, o escorpião falou assim para o sapo: eu preciso atravessar o rio. Eu tô contando uma fábula. Tô contando uma fábula. O escorpião não vem, uma o escorpião dublagem, fala pro sapo: eu preciso atravessar o rio, mas eu não consigo nadar. E como é que é a voz do sapo? Ô, seu sapo, você poderia me levar nas suas costas? Porque eu só quero atravessar o rio. Eu quero que todos nós cheguemos na outra beira do rio, porque todo mundo merece conhecer a outra beira do rio, porque o mundo é maior do que só essa beira do rio, e todo mundo tem direito a acessar o outro lado da beira do rio. Aí o sapo falou assim, né? O sapo falou assim: quero ver essa voz de sapo, agora eu quero ver. O sapo falou assim: mas o escorpião, se você subir nas minhas costas, eu já vi um monte de sapo aí morrendo, porque depois o escorpião deu uma ferroada. Ó, quer dizer, deu uma ferroada. Eu sou pé vermelho, eu tenho um lugar de fala. No interior. Tem um lugar de fala. Deu uma ferroada, bem que o sapo morre e depois você vai embora. Tá? Tem um lugar, eu sou pé vermelho, sou caipira. Aí o escorpião falou assim: não, eu prometo. Eu prometo pra você, sapo, que não vai acontecer nada disso. Que não vai acontecer nada disso, porque eu não sou um homem de vingança. Eu sou um homem do amor. Eu nunca picaria suas costas, tendo você me ajudado. Aí o sapo falou: ai, tá com aquela bondade do interior, né? Ora, então sobe aí que eu te levo do outro lado. Aí o que aconteceu? O escorpião picou o sapo. Pra mim parece isso, esse aceno do Lula. Eu tenho certeza. Alguma assessoria... Tá na natureza do escorpião, né? É lógico, ele estava indo de encontro a quem move o Brasil. Ele estava indo de encontro a quem move o Brasil. Uma hora ele ia precisar pedir essa paz. Uma hora ele ia precisar tentar essa paz. Ele sinalizou, né, na verdade, porque os números que ele trouxe para isso aqui é ínfimo, não quer dizer nada. O Pavinato falou aqui que esse valor aqui é irrisório. Falou, meu, isso aqui não dá nem... Pelo aumento da despesa... Pelo amor de Deus. E ele vai prejudicar o 35%? O pequeno e o médio produtor. Só ia eu ia te contrariar só numa coisa. Não foi ele que recortou agora os ministérios do meio ambiente, né? Não. A gente tem que lembrar que foi o senhor Lira, foi a Câmara dos Deputados que deixou cair a medida provisória que criou, antes. Volta. Antes disso aí, vamos voltar. A redistribuição de funções dentro de cada ministério, quem fez? Foi o Lula. E ele aumentou então é isso o aí. ministério. Não. Da Marina, quando ela não queria dar licença para a Petrobras fazer o negócio lá? Não, do que você está falando? Da Foz? Disso aí. Não, isso ainda está em discussão ainda. Isso ainda está em discussão. Isso não foi decidido ainda. Ainda está em briga com a Petrobras. Você briga também. Cara, então é simples, estão fazendo com a Marina, quer falar da Marina, estão forçando ela a sair. É simples, todo mundo está enxergando isso. É básico, não tem nem que discutir isso, tadinha. Tá todo mundo forçando ela a sair. Olha, interessante, nós recebemos aqui na Jovem Pan, no Direto ao Ponto, o Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é um sujeito muito inteligente. Foi ministro da Dilma, foi ministro do Lula, mas é um grande foi presidente da Câmara. Mas é um grande intelectual apesar disso. Nós ficamos impressionados com o nível de conhecimento, não que a gente já não soubesse, e com o discurso que ele fez. E numa das passagens ele colocou de maneira muito clara. Ele entende que o PT está se afastando das origens do partido. O partido se originou da luta operária, se afastando. Da luta operária. Se afastou, eu já se afasto para mim, já faz 30 anos. Eu fiz essa reflexão aqui 23 anos o Capês está se afastando. E que, na verdade, o PT hoje ele defende uma pauta que não é a pauta dos operários que querem emprego, aumento do salário mínimo, melhores condições, estabilidade e crescimento econômico, geração de emprego. O PT hoje está se aproximando de uma pauta que não é da sua origem. A luta dos operadores. Sim, é aquela pauta ele mesmo diz, dos botecos da Vila Madalena, daqueles que estão tomando à noite vinho estrangeiro e falando em como melhorar o país, dos botecos do Leblon,
dos intelectuais da USP, é a pauta LGBTQI+. É por isso que as meninas do Leblon não olham mais para mim. E aí ele vem e diz o seguinte: os Estados Unidos, a Europa, permite uma ampla utilização das suas reservas, das suas matas, das suas florestas. Nós temos uma mina de ouro, de diamante, de nióbio debaixo da Amazônia. E nós não podemos explorar essa mina porque o Brasil é refém de ONGs mantidas a peso de ouro pelos americanos e pela Europa para não deixar de desenvolver da boca do Aldo Rebelo. Então a questão de respeitar o agro é respeitar a própria sobrevivência do país. O agro, ele corresponde ao principal peso na balança de exportação do nosso país. É tudo. Mas o problema também é que o Lula agora só tem olhos e atenção para uma mina. Lula só tem olhos para uma mina. Mas são 7,86 bilhões que ele está liberando. Eu acho que eu vou resumir. 7,86 bilhões é menos do que os 9 bilhões liberados para emenda parlamentar para tentar corromper a votação. Não, e dado assim, nenhum parlamentar vai ter que devolver aqui. Exatamente. Nenhum parlamentar. Enquanto o agronegócio devolve em emprego, enquanto o agronegócio devolve em desenvolvimento, enquanto o agronegócio devolve em imposto, ele pega esse dinheiro e ainda tem que devolver para o governo. Exatamente. Agora, o parlamentar pega, aplica, não tem que devolver nada. Sabe-se lá como aquelas emendas parlamentares vão para obras, não se sabe como muito bem são feitas. Mas, gente, é assim que funciona, então, né? É assim que funciona. Bolsonaro teve que fazer e agora vai ter o avião novo. Se a gente não der dinheiro para o Ó o avião novo, ó, Elaine. Anda. Ó, agora vai ter o avião novo. Mas eu discordo da Elaine. Eu quero discordar da Elaine. Não precisa fazer a relação do toma lá da cá. Não. Esse Congresso... Não, porque o povo só toma. Com Lira não precisa. O povo só toma. Ela fala e ela coloca o Bolsonaro na sentença. Ela fala assim, o Bolsonaro também. Ela justifica um erro com outro erro. Se o Bolsonaro também fez isso... É assim que funciona o Brasil. Não é assim que funciona para os políticos. O Brasil somos críticos. O Brasil tá roendo as unhas em casa agora. Eu acho que se o Lula... É isso. Se o Lula vai comprar um saco de arroz que você vai ver só quanto custa, só. Se o Lula vier com o projeto desenvolvimentístico... Ele é muito bravo. Cuidado, hein? Você vinha tá aqui. Você viu o que aconteceu com a Denis Ortiz, me desculpa. Ele tem fama de bravo sem ser, né, Rodolfo? Porque aí ele vai te dar um soco e ele vai falar assim, ó. Mas se o segurança do Lula pode... Meu Deus, eu não posso. Exatamente. Jamais. Fica fazendo simetria. Fica fazendo simetria. Mas o Bolsonaro... Aí ele vai fazer assim. Vai falar, mas o Lula. Mas cuidado. Mas se não for segurança do Lula, vai ter muita feminista. Mas foi. Era do GSI, Bonamu. Mas então aí as feministas não falaram. Agora o Rodolfo, as feministas vão aparecer. Mas aí, vamos falar um pouquinho agora. Aí é a violência contra a mulher do bem. Você tem que violência do bem contra a violência contra a mulher do bem. Eu falo, quando a gente começa a falar, eu faço compra na minha casa com a minha esposa, eu sei quanto tá custando 1 quilo do arroz. Começa a falar de governo, eu tô vendo uma palhaçada nesse governo. E agora, que é o avião? O avião, hein? Puta, esse avião que tá me deixando louco. O Lula podia entrar pra Embraer, você não acha? Tudo por conta da única mina que ele tem olhos. Não, mas ele podia. Não é só avião. Essa mina é louca. Ô, Cavinato, não é só avião, não. Você não viu? Ele em 5 meses... o Asmar, que a Marisa ganhou só um pedalinho com o nome dela, hein? Ele em 5 meses, ele voou mais de helicóptero, 2 vezes mais de helicóptero do que o Bolsonaro em 4 anos. É verdade. Ele gosta do ar. É verdade. Ele podia entrar pra Embraer. O Lula podia entrar pra Embraer. Ele podia chamar... O Biafra tá vivo ainda? Biafra, voar, subir. E por onde for... Imagina, ó, o presidente Biafra. Meu. Sonho de Ícaro. Que entra no avião, não é nem mais aeromoça que fala da saída de emergência. É o sonho de Ícaro. O Lula, sonho de Ícaro. Podia mudar, né? A musiquinha de campanha do Lula, né? Se ele for candidato de novo, vai ser voar, subir, ir por onde for.